Nós não nos podemos esquecer que a sustentabilidade está assente em 3 pilares fundamentais. É a parte social, a parte ambiental e a parte financeira, a parte económica. Tem havido uma predominância muito grande no fator ambiental. E daí que nós tenhamos investido muito em aeronaves bastante económicas, com poucas emissões de CO2 para a atmosfera, que poupam qualquer coisa como 20% a 25% de consumo de combustível, logo o proporcional de redução em termos de emissões de CO2 para a atmosfera. Mas não podemos descurar o pilar social, onde eu aqui coloco os nossos colaboradores, que são o maior ativo que nós temos, mas também os nossos clientes, os nossos passageiros. Os desafios particulares da SATA não são diferentes dos desafios das outras companhias aéreas e da indústria da aviação. Vivemos num mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais global. Embora estejamos a viver nos Açores e sejamos uma companhia com ADN açoriano, temos a concorrência das outras companhias e sofremos os efeitos da globalização. Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, tem acontecido que há um atraso nas cadeias de abastecimento e, por outro lado, há também um aumento do custo muito considerável nas peças que são necessárias. Um motor que nós anteriormente conseguimos reparar por volta de 2.800.000 euros, agora estamos a custar qualquer coisa como 6 milhões de euros. Ou seja, o dobro, quase o triplo daquilo que custava antes. A mudança de frota e a evolução de uma frota, a análise da frota que uma companhia tem que ter nos Açores, reveste-se de uma particular dificuldade. Temos uma obrigação de serviço público em que temos que servir 9 ilhas. Temos ilhas com pistas com 3.000 metros de comprimento, mas temos pistas com 800 metros de comprimento, como é o caso da pista da Ilha do Corvo. Ou seja, as opções que nós temos, às vezes em carteira, tornam-se limitadas, fruto dessas limitações físicas que existem nos Açores. Daí que a primeira componente que temos a avaliar é sempre a componente operacional. Depois, e de seguida, o fator económico tem que ser uma aeronave que nos permita, e aí o tal pilar da sustentabilidade do fator económico, que nos permita satisfazer as obrigações de serviço público ao menor custo possível. Temos também critérios de conforto para os nossos passageiros, conforto para a tripulação. Temos que ver também as questões de manutenção. Há aeronaves cujos motores vão a 30.000 ciclos a manutenção, outras vão apenas com 40.000 ciclos para manutenção. Tudo isso entra no estudo de viabilidade económica, ponderamos todos esses fatores. Ponderamos agora cada vez mais, um ponderador muito importante neste estudo de viabilidade económica, que é o fator da sustentabilidade, mas ambiental, das emissões de CO2, porque nós agora também temos que comprar certificados de carbono por causa das emissões, e para compensar as emissões temos que fazer. Portanto, também tem um custo. Os grandes fabricantes de motores estão extremamente empenhados e cada vez há mais esses motores novos com grande poupança, mas também vêm com maior custo e maior manutenção. Pode ser que seja algo passageiro, enquanto temos este fator da guerra, e depois de passar pode ser que o custo dos motores se torne um pouco mais sustentável. Os principais eixos estratégicos na política de sustentabilidade da SATA são o foco na parte ambiental, na parte social e na parte do governance. A parte ambiental com um pendor maior devido à nossa atividade da aviação, em que a preocupação maior, de facto, passa pela descarbonização e pela eficiência energética, pela adoção de equipamentos mais eficientes. Na vertente social, temos uma preocupação muito grande em ter e manter um ambiente de trabalho saudável para os nossos colaboradores. E depois temos também a parte da política de governança, que é chamada o governance, que passa essencialmente pela adoção das melhores práticas em termos de medidas empresariais, anticorrupção, muito preocupados também hoje em dia com a parte da cibersegurança e dos ataques informáticos. A governance está no centro da estratégia corporativa da SATA e é um vetor de resiliência, de inovação e de legitimidade organizacional. Mas quando falamos em sustentabilidade, falamos em gerir riscos, criar valor, obter de facto uma empresa que possa ser resiliente num mundo em constante transformação. E para unir todos estes vetores, torna-se efetivamente necessário haver uma governance bastante robusta, estruturada dentro das organizações, porque é a governance que vai conseguir aplicar todos estes conceitos e estes princípios. Caso contrário, aquilo que nós teríamos era apenas uma intenção e não teríamos nossos valores aplicados na prática. A governance
governance passou de facto a ser ela própria o centro de decisão e de implementação dentro da empresa. Empresas com uma governance forte e fortes indicadores de ESG conseguem obter um acesso a um crédito de uma forma melhor e mais bem suportado e ter uma visão ao nível de financeiro a longo prazo, porque quem quer investir vai querer ver o rating e os reportes ESG que essa própria empresa tem. Uma empresa que possa investir na geração Z e na geração Y é uma empresa que vai reter talento, porque estas gerações têm que se identificar com as empresas para poderem trabalhar nelas. Em termos de projetos mais emblemáticos relacionados com a sustentabilidade, desde logo destaque para a renovação da frota na SATA internacional, para a substituição dos aviões com motorizações mais antigas para a motorização NEO. NEO é New Engine Optimization, da Airbus, e são aviões que se caracterizam por terem um consumo de combustível mais reduzido, mais eficiente, e com esse consumo de combustível mais eficiente, também, logicamente, com menores emissões de carbono. Destaque também dois outros projetos, dois outros marcos na história da SATA. Um que foi a certificação do IEnva. A IEnva é IATA Environmental Assessment, ou seja, uma certificação ambiental, mas específica para o setor da aviação. Nós começamos com esse projeto em 2022, obtivemos a certificação em 2023 nas áreas core, portanto, áreas obrigatórias, operações de voo e atividades corporativas, e agora em 2024 alargamos precisamente para a manutenção aqui onde nos encontramos. Destaque também para uma certificação que obtivemos recentemente na norma portuguesa 4469, que é a norma da responsabilidade social, portanto que é a nossa preocupação pela manutenção de um ambiente de trabalho saudável, quer na parte física, quer na parte mental, sendo o grupo de aviação público, portanto detido a 100% pelo Governo Regional dos Açores. A nossa relação com a comunidade vai muito além do que é normal para uma companhia aérea. Somos mais ou menos a ambulância dos Açores entre as ilhas, portanto, fazemos o transporte das incubadoras, temos também os aviões preparados para fazer o transporte de doentes em maca, muitas vezes para o continente. Temos também uma parceria muito interessante com uma plataforma que se chama UNPDO. Os colaboradores inscrevem-se na aplicação, depois através do telemóvel ou do relógio, smartwatch, a atividade física que fazem e o número de passos reflete-se em pontos, e esses pontos depois são transferidos como apoio social para as organizações que são os próprios colaboradores que depois escolhem. Nós somos uma instituição quase duplamente centenária e fomos fundados por um padre oriundo da cidade da Ribeira Grande, e desde então temos tido um trabalho de acolhimento residencial de miúdos, de crianças que são acolhidos aqui porque não tiveram condições de continuar nos seus ambientes familiares. Nós somos uma instituição que trabalha com cerca de 50 crianças e temos também uma creche que recebe 66 crianças. Há uns anos a esta parte desenvolvemos um projeto de empreendedorismo social que engloba uma empresa que faz gestão de alojamento local. Também temos uma pequena empresa de rentacar associada ao alojamento local e temos parcerias diretas com outros agentes turísticos para passeios turísticos. Nós neste momento já faturamos, digamos assim, quase o resultado daquilo que o acordo de cooperação nos providencia anualmente. A SATA é uma companhia que nós temos algum carinho por ela, naturalmente. Quando nós temos às vezes necessidade de fazer alguma viagem em grupo com os miúdos para o continente português, a SATA já nos ajudou várias vezes com a cedência de passagens. Temos várias políticas implementadas, seja códigos de ética, seja políticas específicas de compliance. Temos controles internos e auditorias também implementadas. Temos responsabilidades formais atribuídas com responsabilidades hierárquicas muito bem delineadas, o que nos permite fazer um acompanhamento permanente de todas as áreas e de todo o foco que temos em sustentabilidade. Vivemos, de facto, numa região insular e ultraperiférica, temos grandes desafios estruturais e territoriais. O próprio setor da aviação tem falta de recursos humanos, cuja dificuldade se torna acrescida quando estamos em regiões autónomas, porque a atratividade acaba por ser
pior do que estar no centro da decisão. E, portanto, temos planos de carreiras devidamente estruturados, temos programas contínuos de formação e valorização profissional, temos também programas que fazemos um grande apanágio em termos de diversidade e de inclusão. Fazemos parte do programa da IATA 25-25, pugna por ter 25% de mulheres em áreas consideradas mais deficitárias. E nós já conseguimos efetivamente atingir em áreas subrepresentadas, e dados também de 2024, 39% de mulheres na direção de operações de voo, 37% na direção de operações terrestres, 31% em primeiras linhas. E estamos, de facto, a tentar atingir nas restantes áreas subrepresentadas 25% em todas elas. O estado da arte, em termos de sustentabilidade da aviação, tem vindo a evoluir de uma forma bastante interessante. As associações do setor já tomaram uma série de medidas com vista a tentar controlar e reduzir essas emissões, como, por exemplo, o fornecimento e o desenvolvimento dos combustíveis sustentáveis da aviação. A previsão que a utilização desse tipo de combustível, que é um combustível com origem não fóssil, aponta que tenha uma redução de cerca de 60% a 65% na emissão de carbono. Inclusive, já fizemos um voo experimental com SAF em outubro de 2022. Além disso, nós e as próprias a evolução do setor tem estado a desenvolver aviões elétricos, aviões híbridos, aviões a hidrogênio, e nós temos estado a acompanhar essa evolução e a colaborar inclusivamente com universidades internacionais que fazem estudos de investigação a esse nível, com fabricantes de aeronaves como, por exemplo, a ZeroAvia, que é um fabricante que faz aviões elétricos e híbridos. Portanto, eles olharam para a nossa rede da SATA Açores e estudaram para ver qual é o impacto na substituição dos aviões atuais que temos por aviões elétricos ou híbridos. O que é que isso implicaria? Mais aviões, mais tempo de rotação no chão. Para o futuro da aviação dos Açores, o que eu gostava muito era que fosse possível, nas ilhas em que temos os setores mais curtos, com setores de ligações de 18 minutos, temos outras ilhas que temos das Flores para o Corvo, às vezes conseguimos fazer em 5, 6, 7, 8 minutos a ligação. Seria bom que conseguíssemos fazer com aviões elétricos. Se não for por aí, há de ser por algo meio híbrido, com certeza. Estamos a adotar muito o combustível SAF, Safe Aviation Fuel. Estão a introduzir gradualmente, com 10%, 3%, e de maneira que é um combustível mais orgânico, e de maneira que achamos que o futuro para já começa por aí.